Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Jaque e hoje eu tô aqui pra conversar com vocês, pra falar pra vocês sobre as minhas leituras de maio. E teve livro que infelizmente eu não consegui falar em vlog porque eu li tão rápido e não tive tempo pra gravar que foi com Deus. Eu vou começar falando sobre um livro que eu comecei em abril e terminei em maio. Como vocês sabem, se acompanham, enfim. Eu gravei um vídeo sobre dando uma segunda chance pra Jane Austen e pra Ellie Hazelwood. E eu li Emma, da Jane Austen. Comecei lá em abril e foi um livro que eu fui atravessando outros livros na frente. O livro não estava me instigando tanto, então eu acabei lendo num tempo muito espaçadamente o livro, assim. E terminei então em maio, lá pro dia 8, dia 10, enfim. Emma vai contar a história de uma menina que tem muitos privilégios e que ela não pensa em casar. O hobby dela favorito é fazer com que as pessoas ao redor ali do ambiente que ela vive se casem. Então ela vê dois personagens e fala, nossa, fulana, não sei o que, ela é legal, fulano, não sei o que, ele é legal, combinam. E ela tenta ajuntar essas pessoas, fazer um arranjo ali, dar uma de cupido. Ela vai fazendo isso com muitas pessoas. O livro, inclusive, começa com ela e o pai falando sobre o casamento da senhorita Taylor, que foi a governanta da Emma. E a Emma, como é órfã de mãe, ela foi criada por essa mulher, então ela tem um apreço muito grande pela senhorita Taylor. E é isso que a Emma vai fazer, assim, é o hobby favorito dela. Ela acha que as pessoas estão pedindo ajuda, mesmo que ela não tenham pedido, ela age em prol de realizar esses romances, esses casamentos, esses arranjos. A Emma, ela não age de má fé, mas ela age de uma forma muito egoísta e egocêntrica, dizendo, não, fulano e Beltrano, João e Maria combinam muito, eles têm que casar, ponto final. Sem considerar que essas pessoas têm sentimentos por outras pessoas, ou até mesmo não tem nenhum interesse em se casar com aquele personagem X ou Y. E ela vai passando por cima das próprias pessoas envolvidas, que não pediram ajuda dela. O começo desse livro é um dos mais impactantes e maravilhosos que eu já li na minha vida. Eu nunca vou esquecer do início de Emma, tal qual o início de Ana Karenina, que eu amo muito. Mas o livro deu uma degringolada pra mim, porque eu não gostei da forma... Eu entendo a personagem, entendo a ironia dela ser daquela forma, entendo o propósito da Jane Austen, mas eu não gostei de uma atitude dela que foi a forma como ela tratou uma outra pessoa, porque não agiu conforme ela queria. Mas assim, é a vida, a gente não pode controlar o outro, a gente não pode controlar absolutamente ninguém, às vezes nem nós mesmos, né? Então, a Emma me irritou muito, mas eu me diverti com ela. Eu li Noiva também pra esse desafio de segundas chances, e eu definitivamente vou dar uma segunda chance pra Ellie Hazelwood. Na minha perspectiva, ela escreveu muito bem uma romantasia, sabe? Tem o romance, mas tem a fantasia, nada é muito pesado, até diria que a parte romântica do livro ela demora um pouco mais para desenvolver, ela constrói um pouco, não tanto a construção do mundo, né, a construção de mundo da Ellie é bem simples, mas ela constrói as relações entre as espécies, entre os lobos e os vampiros e os humanos, então isso é muito interessante, tem um jogo político ali, e é bem legal isso. Gosto muito do casal, gosto das pessoas que estão ao redor deles, eu gosto muito de livros que retratam a amizade, não só romance, e acho que é muito importante, né, porque muitas vezes na vida, quando o pior acontece, geralmente são os nossos amigos que estão lá, além da família e tudo mais, então é muito importante isso pra mim. E eu gostei muito, muito do livro. O próximo livro é Uma Vida e Tanto, o aguardadíssimo por mim e por muita gente que gosta da Emily Henry. Esse livro eu também comecei em abril, porque eu comprei na pré-venda e ele chegou lá pro metade de abril, se eu não me engano. Então eu peguei e já fui ler, mas eu tava lendo outras coisas ao mesmo tempo. Enfim, Uma Vida e Tanto vai contar a história da Alice, que é uma jovem jornalista que tem um sonho de escrever um livro. E por acaso ela é chamada por uma socialite super polêmica, que estava reclusa, que estava desaparecida, ninguém sabe onde ela estava. Ela é convidada até a cidade que ela vive, né? Ela vive numa ilha meio reclusa, assim, ela meio que tem um novo nome, para que a Alice escreva a autobiografia dela. Até aí tudo bem. Parece promissor, uma escritora de sucesso, é uma personagem que as pessoas têm muito interesse em saber sobre a vida. Acho que ela é tipo, sei lá, o que seria equivalente pra gente, assim, não sei. É meio que uma Evelyn Hugo aqui. Só quando ela chega na casa da Margaret, ela descobre que isso aqui não é um trabalho certo, é uma competição. Além de chamar ela, Alice, a Margaret chama o Hayden. E o Hayden também é um escritor, só que tem um detalhe. Ele ganhou o prêmio Pulitzer. E a Alice, ela escreve para um jornal local. Ou para um jornal até grande, na verdade. E é isso. E aí eles vão disputar por essa história, para escrever o livro dessa mulher. E além disso,
os dois, eles vão se apaixonar, óbvio. Só que o livro, ele fala muito mais do que o romance, ele fala muito da vida da Margaret, isso é muito legal, assim, eu fiquei interessadíssima em saber sobre a vida dessa mulher, sobre o que aconteceu, sobre o que ia acontecer, porque, claro, ela é uma narradora não confiável a respeito da própria vida, então quando você tá escrevendo uma biografia ou contando a um autor que ele escreva sobre a sua vida, é óbvio que você vai dar uma floreada. É óbvio que você vai exagerar no que é interessante e vai esconder o que não é tão legal assim, né? E a Margaret faz isso com eles. E o livro basicamente gira em torno disso, eles se envolvendo, descobrir quem vai ficar com esse trabalho no final das contas, enfim. Foi um livro divertido, muito gostoso de ler. Mas não é o meu favorito da Emily Henry, não supera Loucos por Livros pra mim. Mas ele tá ali, sei lá, no terceiro ou quarto da lista de livros dela. O próximo livro, outra leitura sensacional, que eu esperava, aliás, que ia ser sensacional, que é Ensaios de Despedida, da Elisama Santos. Eu li Elisama Santos ano passado a primeira vez e foi uma leitura incrível, assim, quando eu penso em livro narrado por mulher e brasileiro, Elisama Santos. E esse livro lançou também recentemente, inclusive tá no Kindle Unlimited, eu espero que ainda esteja, e vai contar a história de uma mulher que... A Cristina, ela escreve uma carta para sua filha, planejando sair de casa. Não é fugir, é sair de casa. E isso me lembra o quê? Helena Ferrante. Quem leu sabe. E ao longo desse livro, que é um livro epistolar, ela vai voltando um pouco no passado, desde o começo do namoro, como conheceu o pai da filha dela, da Isabel, da Maria Isabel. E como foi difícil para ela essa vida de mãe e esposa. O quanto ela teve que abrir mão de muitas coisas para criar a filha, para cuidar do marido, para cuidar da família e ficar tudo em ordem. E tem, assim, ela casa com um cara que ao princípio é um príncipe encantado, mas ao longo da vida ele vai se acomodando e não enxerga o quanto a esposa tá sobrecarregada. Sobrecarregada com o trabalho, com a filha, com ele mesmo. E ele se torna médico, ele estuda pra caramba, enfim, se especializa, enquanto ela se torna uma dona de casa. Apesar de que ela é advogada. Então, é isso. A gente vai acompanhar fragmentos da Cristina. E é uma forma muito bonita de narrar. E, ao mesmo tempo, você fica pistola com a personagem, porque ela não sabe o que quer. Ela sabe o que quer, mas ela não age. E isso me incomoda muito, mas eu acho que era esse o objetivo da autora. Eu acho que é isso que muitas mulheres acabam passando numa situação complicada e emaranhada. Tipo assim, eu vou deixar minha filha e meu marido, mas isso aqui tá me ferindo... e se eu fizer tal coisa, eu vou ser julgada, eu vou ser massacrada, eu vou ser jogada na cova, o que não acontece com os homens, né? Então, assim, discussão de gênero, do ser mulher na sociedade, é um prato cheio. Incrível, muito bom. Próximo livro eu li pro Clube do Livro de Literatura Coreana, que é mediado pela Luara França, que foi Atos Humanos, da Han Kang. Han Kang, eu já li A Vegetariana, e eu não tinha gostado do livro, assim, eu gostei muito da primeira parte e as outras duas eu fiquei um pouco incomodada. Acabou que no clube eu descobri por quê. Porque apesar daquele livro ser vendido como um romance, as três partes dele foram escritas em anos diferentes da vida da autora. E ela acabou unindo como um romance, enfim. Só um parênteses sobre A Vegetariana, que eu quero reler um dia e ver o que eu vou achar. Atos Humanos é um livro muito brutal e doloroso, porque a gente vai ver a ditadura militar, né? A ditadura militar sul-coreana. E a gente vai ver a repressão numa cidadezinha pequena ali da Coreia do Sul, chamada Gwangju. O país estava numa ditadura militar e os estudantes da universidade dessa cidade resolvem o quê? Fazer uma passeata pacífica. É isso que eles fazem. Só que eles são fortemente reprimidos pela polícia. E assim, fortemente reprimidos. Pra vocês terem ideia, a cidade tinha 400 mil habitantes. E os militares receberam 800 mil munições pra conter essa revolta, né? E muita gente morreu. Assim, resumo da ópera, muita gente morreu e a gente tá acompanhando diversos personagens que sobreviveram e que estão lidando com todas as pessoas mortas. São corpos e mais corpos que vão chegando em ginásios para as pessoas tentarem fazer com que as famílias reconheçam os corpos. E, além disso, esse massacre foi escondido pelo governo, obviamente, né? Ninguém sabia em Seul, ninguém sabia nas outras cidades, tanto que hoje em dia na Coreia do Sul não é uma coisa tão forte nas demais cidades do país, é muito mais forte em Gwangju. Voltando a Atos Humanos. É um livro, gente,
Assim, o livro é dividido em 6 ou 7 partes, se eu não me engano. E cada parte é narrado por um personagem, por uma pessoa, enfim. E todas essas pessoas que narram têm a relação com o primeiro personagem que aparece no primeiro capítulo, assim. Na verdade, o primeiro personagem não, o personagem que está sendo procurado. Então, nós temos o primeiro capítulo, um menino que tem um inquilino da família e que é muito amigo dele e ele vai procurar esse menino, o amigo. E assim, é doloroso, porque ele vai procurar nos ginásios que tem corpos e mais corpos e acaba que ele se torna voluntário para ajudar ali no reconhecimento dos corpos, em preservar, né, essas pessoas que perderam a vida e que estão esperando que suas famílias, portanto, reconheçam o seu corpo para serem enterrados e tudo mais, para fazer o ritual de morte. Mas o capítulo que mais me dói é o da mãe, porque, como vocês sabem, gosto muito de relações sociais em livros, relações familiares. E é a mãe do menino lá do primeiro conto desaparecido, procurando pelo filho e pensando nos e se? E se eu não tivesse alugado essa kitnet pro meu filho e pra minha filha? E se eu não tivesse deixado ele ir pra tal lugar? E se ele tivesse ficado em casa? E se ele tivesse ficado na nossa cidade natal? Então ela fica se especulando e pensando de muitas possibilidades pra tentar ter evitado essa tragédia, mas não tem mais o que fazer, ele já se foi. E além disso, não é culpa dela, mas é muito difícil para as pessoas que ficam continuarem vivendo a vida, porque eles se sentem culpados. Eles tem uma pessoa que fala assim: nossa, eu tô aqui dando risada, mas fulano morreu. Como eu posso estar respirando se meu filho morreu? Então é um livro duro, muito pesado. Uma coisa que eu tenho pra dizer sobre o livro é que o primeiro capítulo foi, assim, gente, muito difícil. Eu quase desisti do livro, eu quase desisti do clube do livro do mês de maio, eu quase não ia. O livro é narrado nas todas as vozes narrativas que a gente tem. Então tem primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. O primeiro capítulo é narrado em segunda pessoa. E eu não sei, ficou um pouco estranho, porque a tradutora escolheu usar o tu. Mas sei lá, aqui em São Paulo o tu não é tão comum como é no sul. E ainda a gente até acabou discutindo sobre esse capítulo e a forma como ela usou o tu realmente ficou um pouco estranha. Então foi bom saber que não foi só eu que me senti burra ou tive dificuldade de ler o livro no começo. Mas assim, depois que passa do primeiro capítulo, o livro vai que vai. Acho que ela já tá mais acostumada com a tradução, porque foi o primeiro livro que ela traduziu pro português. Ela é uma professora da USP, que é de origem coreana, ela é sul-coreana. Foi a primeira tradução dela, então acho que talvez isso tenha gerado algum impacto, não sei. Mas fica aí o aviso que dá certo, vai que dá certo. E o último livro, mas não menos importante, foi Bom Dia, Camaradas, do Jack. Bom Dia, Camaradas, então, vai contar a história de um menino, que eu não vou falar o nome pra deixar surpresa pra vocês, que vive em Luanda, em Angola, que acaba de sair da colonização portuguesa, então o livro tá ali nos anos 80. Como é narrado por um menino, um país que acaba de sair de uma ditadura, porque não é bem uma ditadura, né? São os colonizadores, são invasores no país dele. A gente tem a visão desse mundo, dessa cidade, dessa região, muito inocente, mas que o autor consegue passar para o leitor a gravidade que foi a colonização, o colonialismo do século XIX, o quanto isso impacta na vida em Luanda, e tem ali uma conversa entre esse menino e o funcionário da família, né? Ele faz tudo e tudo mais, e ele gosta muito de conversar com esse moço. E aí tem aquela discussão de que quando Portugal estava aqui, cuidando do país, as coisas eram melhores, porque eles conseguiam comprar coisas e que agora para comprar você tem que ter um ticket, um passe e tudo mais. E aí tem aquela discussão da liberdade, né? O que é liberdade e o que não é. E além disso, o menino conta pra gente sobre a vida dele cotidiana. A vida dele com os amigos da escola, que são muito divertidos, os professores que são cubanos. Então, do Neira vai ter um professor cubano falando em espanhol no livro com eles. E o menino acaba recebendo uma tia de Portugal. E tem um choque cultural de umas coisas, assim. Por exemplo, o presidente tá passando ali, né, passeando e tal. E ele pergunta pra tia, em Portugal o presidente não anda com seguranças como aqui? E ela, não. Quando ele passa, ninguém é obrigado a olhar pra ele, ninguém é obrigado a parar o que tá fazendo pra olhar pra ele. Só que lá em Angola,
isso acontece. Inclusive, quando o presidente passa, eles estão no carro, todos têm que sair. E a tia resolve pegar alguma coisa dentro do carro, não sei se é um boné ou uma echarpe, só que eles ficam malucos e falam assim, tia, não faça isso, volte, porque tem suspeita de que ela vai sacar uma arma e por acaso matar o presidente. E o menino não percebe que é por isso, mas a gente lê nas entrelinhas, percebe. Foi uma leitura sensacional, sensacional. Que bom que eu li agora, assim, acho que eu li no tempo certo, sempre assim. Sempre bom lembrar disso. É um livro que não foi adaptado pro português brasileiro, então ele tá escrito em português angolano, que é muito próximo do nosso, eu diria. Eu achei muito mais palatável de ler do que quando eu li, por exemplo, Walter Ugumã, que foi o único autor português que eu li até agora, se eu não tô enganada. E Saramago ainda não cheguei a ter essa perspectiva. Então é interessante ver que além da questão da colonização portuguesa, o idioma Angola tem essas similaridades com a gente. E o livro, ele é muito rápido de ler também. Apesar de ser um tema sensível, o autor não entra muito na questão do contexto histórico do país. Então você tem que dar uma procurada aí ao seu gosto, se você quiser e tudo mais, mas é um livro que dá pra entender se você saber muita coisa, mas é importante saber, né, gente? Vamos combinar. Literatura é política e, enfim, eu adorei essa leitura, foi um achado, assim, tava longe no meu radar ler esse livro esse ano, apesar de que eu tinha interesse, e eu peguei e li rapidinho, e adorei, assim, adorei mesmo. Quero ler mais outras coisas do Odiak. Ele ganhou o prêmio Oceanos, ele ganhou algum prêmio, o prêmio Camões, não sei, ele ganhou algum prêmio muito importante, e é um livro que inclusive tá na lista de vestibulares da FUVEST. E é muito engraçado que no momento eu tô lendo outro livro de vestibular, que eu não lembro se saiu ou se ainda tá, mas que já foi em algum momento, da Lígia Fagundes Telles. E eu fiquei pensando sobre como é muito triste ser vestibulando, porque assim, Onde Jaque, o Bom Dia Camaradas, ele está na lista de livros obrigatórios de algum vestibular, não lembro se é Unesp, se é FUVEST, enfim. E quando eu era vestibulanda, eu odiava ler esses livros. Odiava, gente. Eu li livro obrigatório, eu li acho que 2, pra ser sincera. Eu li O Curtiço e li Capitães da Areia. Os 2 eu gosto muito, mas eu não li mais que isso, assim. E que bom que hoje eu tenho maturidade, sei lá, que bom que eu tenho maturidade literária pra ler esse livro e aproveitar ele, que eu acho que realmente se eu estivesse lendo lá com 18 anos eu ia achar um porre, uma chatice, mas foi muito bom, assim, é um livro que eu recomendo imensamente, é um livro fácil de ler, tranquilo, você vai sair do mainstream ali de Estados Unidos e vai ler outras coisas de outro país, e de um país que tem muito a ver com a gente, que foi colonizado por Portugal e que tem a língua portuguesa como principal idioma e tudo mais. Tem palavras que são iguais aqui do nosso português, mas que não significam a mesma coisa que significa em Angola. Recomendo todos os livros que eu li, não tem um que eu achei ruim, não tem um que eu achei uma porcaria, todos achei ótimos. Espero que vocês também leiam, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!